que vão embora, elas passam o dia ali, dando, né, um apoio mútuo, conversando, trocando figurinhas sobre um monte de coisa, socializando mesmo, né? E o espaço onde eles fazem isso é justamente esse aí, né? Esse miolo, né? Que eles chamam de refeitório. É onde são feitas as festinhas deles também, né? Eu falei isso, assim, da gente perguntar a eles o procedimento, porque pode ser que a gente mude esse procedimento em função em função do problema acústico. Porque, por exemplo, vamos supor que as crianças que uma não atrapalha a outra, a sala é grande, assim, uma não vai atrapalhar a outra se, por exemplo, estiverem todas no mesmo ambiente e a gente se a gente fizer o isolamento da sala de fisioterapia, pode existir um espaço lá dentro para as crianças ficarem, se necessário, com um acompanhante, se não, o acompanhante ficaria lá fora na espera, porque é o espaço do acompanhante. Quando tivesse sendo feito o tratamento, ele poderia ficar fora. E não até o momento de ser atendido, poderia ficar ali na sala também, já que tem esse isolamento. E é uma sala bem grande, entendeu? Eu não sei se isso poderia funcionar. Sim, é muito grande. Teria que mudar o layout, talvez, criar quase que uma mini espera lá dentro, alguma coisa assim, entendeu? Porque eu tô achando difícil. Exato. Já vai ser difícil correr atrás da verba para fazer o isolamento dessa sala que já é grande. Imagine se a gente... mas essa aí, lembra que a gente tem que conseguir, não é a verba, é a parceria das empresas que queiram doar. Mas veja, como são várias fornecedoras de várias coisas diferentes, talvez consiga a parceria de umas e não de outras. Aí entra a verba de alguém que possa ajudar, das pessoas que possam ajudar. Sim. Eu tô aqui também tentando abrir. O meu computador tá meio palha hoje também. Tô tentando abrir agora aqui as fotos para mostrar pro Felipe. Pelo que eu conversei com Débora, ela até falou, viu, Felipe, que acha que é possível conseguir com mais facilidade, ela acha, né, com mais facilidade o forro, né, acústico. Mas as outras partes que são esquadrias acústicas, etc., seria mais difícil por várias razões, inclusive porque não tem aqui, teria que vir de fora. Exato. Fazer alguma coisa que motive eles, considerando que poderia ser uma campanha de divulgação também, que pudesse envolver imprensa, que ajudasse até a eles se motivarem, levando em conta assim, tá vendo, essa empresa está ajudando uma ONG, então tem aí um valor, e aí o pessoal pode ir lá visitar e ver como é que funcionou, se não funcionou e tal. Acho que é um pouco por aí, né? Talvez, a gente tentar ver se consegue um apoio, né, de outras... quem sabe até... Porque assim, no trabalho que foi feito lá no próprio apartamento de Débora, houve assim, talvez um pool de empresas que talvez tenham conversado junto também, porque não dá para ser uma coisa feita de cada um separado, vou fazer isso agora, outro faz aqui, tem que ter um projeto, né? Então, quem sabe a gente não consegue cativar eles, né? Sim, tem algumas possibilidades, alguns caminhos, depois no final eu te passo alguns contatos também, que eu acho que pode sondar essa possibilidade, sim. Eu vou mudar aqui o que eu estou apresentando para poder mostrar algumas fotos. Deixa eu só aceitar aqui os alunos que estão entrando. Alguns entram automático com o e-mail da UF, então eu tenho que aceitar aqui manualmente. Agora... Bem-vindas, meninas! Meninas e... Eu numa aula também com Ingrid. Oi, boa tarde. Com Ingrid na estante. Vou apresentar outra coisa. Pronto. Para ver se consigo botar aqui. Então, vocês conseguem ver, né? A foto? Tá compartilhando? Sim. Beleza. Esse aqui, que é esse ambiente que eu tô chamando esse ambiente meio central deles de espera, confraternização, tudo isso. Com gradil. Tem toda essa lateral gradeada, tá aqui, né, com telhavanta, as treliças aqui de madeira, tem tesouras de madeira, né, a estrutura aqui é em concreto, mas aqui em cima já é madeira do telhado. Aí, aqui, né, umas outras vistas aqui da tesoura.
Aqui também o lado oposto ao lado do gradil é esse aqui, né? Então acaba que é um lugar bem iluminado, mas não é nem tão ventilado quanto poderia ser, porque não tem ventilação cruzada, né? Tem só de um lado a abertura, e o problema é da acústica. E você vê uma complicação aí, ó. Olha até onde vai a treliça, tá vendo? Se a gente tivesse que fazer eu interrompi sem querer, né? Peraí, deixa eu voltar. Se a gente tivesse que fazer um forro acústico, esse pé direito ia ficar bem baixo aí, né? Não tão baixo, mas assim, para o ambiente, para o tamanho do ambiente, talvez ficasse baixo. E ou fazer uma coisa que assim, né? O forro tenha vários níveis, talvez. Porque entre as tesouras tem um espaço bom, né? Deixa eu ver aqui, porque não mostra fazer uma coisa entre elas, na verdade. Exato, porque na planta que a gente tem, não tá aqui, eu acho, com a projeção. Deixa eu ver se tem a projeção das tesouras. Não tem a projeção, para eu dizer exatamente o vão entre elas. Mas nesse ambiente, eu acho que passam só duas tesouras nesse ambiente, salvo engano, né? E ele tem, eu já estou aqui numa outra planta para ver a cota. Ave Maria, nenhuma planta parece que tem cota aqui. Eu esqueci, eu acabei não falando para vocês, mas eu tô gravando, tudo bem? Tem problema? Tudo tranquilo. Tranquilo. Quando eu cheguei, eu gravei na hora que eu tenho para gravar. Tava gravando a outra também, já no automático. Agora, uma coisa que também me ocorreu, desde quando a gente teve essa ideia lá, na hora que estava acontecendo o barulho, foi assim, de quem sabe a gente pudesse até dividir a sala lá dentro, fazer ela menor, porque, por exemplo, começaríamos por fazer o isolamento de uma parte da sala, para não ser tão caro e talvez para conseguir com mais facilidade, para não ter tanta janela, de repente só ter uma ou duas janelas, porque também não adianta a gente isolar, por exemplo, eu até pensei, conversando lá com as meninas da parte acústica, que poderíamos só ter uma janela acústica e as outras a gente criar algum painel na frente, sem precisar ter o isolamento da janela. Mas assim, também não sei se isso seria a melhor solução, porque a gente perderia de iluminação, sabe? Acho que isso tem que analisar direitinho para ver qual a melhor opção. Porque eu acho que aquela sala, ela é até uma sala muito agradável pelo tamanho dela, precisaria melhorar um pouco o layout dela, que ela está muito... Estou falando dessa que é aberta, né? Essa aqui não, eu estou me referindo àquela outra lá dentro. Ah, a outra, tá. Porque essa daí, fechar, não tem condição. Eu estou agora caçando as imagens da outra para poder mostrar. A Luana aqui, olha, Luana, maravilhosa, já botou aqui no grupo outras dessa sala, que eu vou botar aqui para vocês verem. Aqui, isso, e na outra sala, perfeito, que eu estava caçando aqui as fotos. Bom, essa aqui, Felipe, já é a sala. Tem um forro de PVC. Essa já tem um forro de PVC, é aquela com todas as janelas de vidro, né? Sim. Que tem ar-condicionado, né? Que é onde fazem as... Aliás, tem ar-condicionado? Eu tô agora até na dúvida, ou são só esses ventiladores? Porque quando a gente estava lá, eu lembro que a gente ficou numa aglomeração lá de... Parece que não tem, não. Eu lembro de ter, que a Aztec ficou em cima da gente, assim, numa hora, tava bem frio quando a gente ficou. Tá aqui o ar-condicionado, bem aqui, bem aqui, ó. Não sei se dá pra ver meu mouse. Tem até algum fechado, dá pra ver. Pois é, então aí, né, já a situação é um pouco menos crítica, mas ainda assim, é justamente o momento terapêutico das crianças, é tudo feito aí. Então é um momento onde elas deveriam estar mais, né, realmente à vontade, tranquilas, seguras, e que o barulho ainda causa aí... E elas falaram que quando passa um avião, elas ficam agitadas, né? Sim. Exato. Bem na hora que às vezes estão usando o parapódio, que é aquela história toda do parapódio ser resistente por causa desse movimento também das crianças. E aqui de novo aquela sala aberta aqui, né, do gradil, numa foto melhor que dá para ver, que era o que eu imaginava. Tem só duas tesouras de madeira
E tem essa dimensão aqui é 13 metros. Eu acabei de ver na planta, né? Aqui, 13 metros com 2 tesouras passando, e aí emenda com o corredor. Então, esse é o menor dos problemas, que no corredor dava para botar uma porta, né? Se for o caso. Mas, enfim. Agora, eu não sei, eu acho que a gente precisaria focar mesmo nessa sala, inclusive até, quem sabe, se essa experiência der certo, eu espero que sim, a gente teria depois, como você falou, né, a possibilidade de pensar em outras coisas. Quem sabe até durante a própria execução o pessoal se sensibilize e tal, e aí descobramos alguma alternativa, entendeu? E eu acho que foi uma das coisas também, a gente quando falou dessa ideia, parece que eles não tiveram ressalva nenhuma, né, de ser essa sala, né? Porque eu imagino que essa é a sala de maior importância para esse isolamento, né? O tratamento terapêutico principal é feito aí. Né? Então é isto, acho que mostrei. Tem mais alguma coisa, Marcos, que você lembra que seja necessário mostrar aqui? Peguei as plantas, as fotos. Na verdade, só assim, a gente não tem nenhuma que mostre quantas janelas são, não, né? Até aí, porque parece na planta, deixa eu compartilhar de novo aqui a planta. Porque parece que é um rasgo inteiro de janela, né? Quase. Não, são várias. É porque tem, na verdade, uns pilarzinhos, assim, entre elas. É porque, na verdade, eu acho que nas plantas está desatualizado. Tem essas muretinhas do lado de fora que foram tiradas intercalado. Foi tirando um intercalando, para poder a janela ficar maior, entendeu? Então a janela, na verdade, dobrou o tamanho que está de planta. Deixa eu voltar aqui para dar um zoom para ver. Quando eu falo rasgo inteiro, é assim, aqui não tem assim um espaço sem janela, outro com janela. Não, é janela de fora a fora no ambiente inteiro. Isso já era assim. E segundo o que as meninas estão falando, é que fizeram agora o cadastro, elas atualizaram o cadastro, que tem na planta não é exatamente isso, né? Na planta acho que as janelas são menores, tem talvez algo interrompendo aqui no meio. Vou abrir aqui mudar o compartilhamento e ir para a planta de novo, para a gente ver. Isso eu acho um complicador, mas que a gente, se por um acaso sentir que é um problema que não tenha como resolver tão fácil, a gente pode tentar isso que eu falei. Tipo, não sei se piora ou se melhora. Até teríamos que saber até de Felipe isso. Se colocar uma parede dividindo, reduzindo o espaço, se a parede que a gente fosse criar seria um complicador, porque também teria que ter porta, mais uma esquadria, alguma coisa desse tipo, que seria isolante, ou se talvez fosse até melhor tentar correr atrás das esquadrias, ou fechar uma esquadria, ou deixar intercalado, uma aberta e outra fechada, só que isso também comprometeria a iluminação natural, que do ponto de vista da neuroarquitetura a gente sabe que é importante ter essa iluminação natural também. É uma série de coisinhas aí para a gente... Certo. Aqui, ó, Marcos, as janelas. Então, originalmente já era janela de fora a fora, só que a gente falaram que alguns desses foram removidos, né, para janelas ficarem maiores e foram emendadas. Então, é isso que aparece. Isso tenha sido uma ideia inicial e como estava muito pertinho aí, o pilar um do outro, assim, não é nem pilar isso aí, talvez. Não, e isso aqui era assim, porque na planta mais antiga tá assim também. Tá, entendi. Tá? Aquela planta do ano 2008, que foi um cadastro que eles fizeram de quando aí era o abrigo de menores infratores, de quando foi escola, também é assim, é desse tamanho, entendeu? Então agora é que eles, assim, remembraram, né, digamos, dois espaços de janela para uma esquadria maior, né, que é o que as meninas verificaram. E você vê que o layout está todo diferente, né? Aquela grade aramada que tem mais para cá, para a direita, estava no cantinho antes. Esse projeto que foi do ano... Esse projeto foi de 2021, e aí não foi... foi quando eles mudaram para lá. Essas mudanças devem ter sido por conta da operacionalidade, elas foram melhorando para as condições, talvez, não sei.
e muita coisa que, como eu falei para Felipe, né, não foi executada, coisas que já tiveram um projeto feito, né, como toda essa área externa bonitinha aqui, tal, piscina, brinquedos, não foi executado por falta de verba, e também não será agora nessa obra que eles vão fazer emergencial, porque realmente o que eles mais precisam com urgência é obter o alvará. Sim. Com o alvará, eles conseguem recurso. É aquela planta que já expliquei para ele das áreas que vão ser isoladas, que não vão ser usadas, então a entrada que antes era por aqui, né, e aqui uma recepção, agora, na verdade, a entrada vai ser por aqui, tudo aqui pelo lado, aí aqui recepção, e aí vem de novo para todo esse coração aqui, que é o funcionamento realmente dos atendimentos e essa área de espera. Então, para agora, essa obra urgente que eles precisam, eles já conseguiram um recurso com a CEINFRA para fazer, né, a finalização aqui, acabamentos desses espaços aqui de entrada, né, que estavam muito caidinhos dessa nova entrada, e aí o que a gente quer, além dessa obra que a CEINFRA vai fazer aqui, é poder, né, melhorar a questão acústica, dentre outras que, né, as outras equipes estão fazendo. Então a gente pensou acessibilidade também, que é uma coisa essencial nesse caso, mais do que nunca, porque quase todas as crianças são cadeirantes, né, então também tem um grupo trabalhando nisso, mas a acústica a gente viu aí como uma das questões prioritárias para esses dois ambientes aqui. E aí, futuramente, a gente vai tentar fazer, né, Marcos, o projeto dos sonhos, com tudo que direito, atualizando, né, esse aqui que já está antigo, as demandas já mudaram um pouco, coisas eles já perceberam que podem funcionar melhor, enfim. Então, o semestre que vem, talvez a gente faça o projeto dos sonhos, mas, por hora, as melhorias que a gente puder, né, fazer na qualidade, né, do atendimento deles, essa é a intenção. Porque, eu não sei se você já falou, eles têm já uma verba empacada aí de R$100 mil, que poderá ser viabilizada se eles tiverem aprovação do o alvará, tanto dos bombeiros como da vigilância sanitária. São essas duas coisas, na verdade, que eles precisam regularizar a ONG para receber verbas que já são de emendas parlamentares. Inclusive, deixa eu aproveitar para dar a notícia para, né, todo mundo que está aqui, que eu não sei se vocês estão ligados nessas notícias ou se viram em jornal. Ontem teve uma reunião, né, do governo federal com a Abraço e outras ONGs do Brasil que estavam nessa militância, né, e vários parlamentares que estavam com aquele projeto de lei para o aumento, né, do BPC deles, né, do benefício que eles, a pensão, né, que as famílias recebem para sustentar as crianças, e aí esse aumento tinha sido a priori vetado pelo Lula, isso foi reconversado ontem, e hoje vai ser oficializada a queda do veto, e aí vai demorar um tempinho, mas vão implantar realmente a pensão com o valor justo calculado para sustento das crianças. Então, foi uma vitória aí da ONG e de toda a comunidade, né, envolvida aí com apoio à microcefalia. Então, cada vez mais vai ter, acho que, visibilidade à causa e recursos podem vir para, né, executar esses projetos. O que precisa é deixar tudo regular, né, com bombeiros e vigilância para que possa receber oficialmente esses recursos. Beleza. Maravilha. Agora, o Felipe, que a gente falou de coisa, brifei até demais já, tintim por tintim, a gente quer a tua opinião, Felipe, opinião, orientação, o que você acha que é possível. Eu vou começar com uma visão um pouco mais macro, né, do que normas pedem em relação a aeroportos, né, e proximidade de outros usos, e aí eu foco depois no finalzinho um pouco mais na solução técnica mesmo de isolamento, tá? Beleza, então todo mundo que tá aí, gente, anotem tudo bonitinho, a equipe de acústica está aqui em peso, Marcos está gravando, mas fiquem atentos que é isso tudo que a gente tem que saber justificar. Desculpa te interromper, Felipe. Você tira sua tela, Renato, para eu poder compartilhar a minha? Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela geral, porque toda hora eu vou estar mudando de aplicativo, eu acho que fica mais fácil de compartilhar a tela toda. Então, no início vai ficar aquele fundo infinito, mas depois a gente segue. Cadê a tela cheia? Agora aqui não está aparecendo para mim a opção de compartilhamento. Mas eu estou pedindo para compartilhar. Não, mas... nem aparece para mim também a opção. Agora foi, peraí. Agora apareceu. Pronto, então. Agora todo mundo está vendo minhas telas, né? Perfeito.
Então, primeiro, quando foi comentado que era, né, essa associação, eu pesquisei ela no Google, né, então esse aqui é o terreno, né, que Renato estava mostrando, certo? E foi citada a proximidade com o aeroporto. Antes mesmo de verificar a relação dele com o aeroporto, né, toda vez que a gente vai analisar um projeto, a gente, primeiro, coisa que a gente estuda da parte de isolamento acústico, é identificar onde estão as possíveis fontes de ruído que vão incomodar o meu objeto, né? Então, assim, primeiro a gente olha o entorno imediato, né? Então a gente tem aqui essas vias, por exemplo, né? Que não me parecem ser vias de fluxo intenso de tráfego, né? São vias muito locais, de acesso, né, local, então não imagino que sejam elas, né, as principais fontes de ruído, tá? Se a gente der um zoom um pouquinho maior, a gente vai identificando outras fontes, por exemplo, olha, aqui, né, a gente tem como se fosse um centro logístico, né, mercado, coisa assim, tem aqui o metrô passando, a Avenida Luiz Viana, mas mesmo se você considerar o próprio metrô e a Avenida Luiz Viana, né, eles estão a uma distância razoável aqui do nosso centro, né, e o centro está numa cota muito mais elevada, né, então a gente tem, na verdade, uma propagação de ruído que meio que se perde, porque você tem aqui o bloqueio das primeiras edificações, depois uma massa verde, né, mais densa, até chegar aqui em cima, então provavelmente o metrô e a Avenida Paralela também não são as principais fontes de ruído para esse empreendimento, tá? Além disso, a gente pesquisa, por exemplo, olha, tem ali pontos aqui próximo? Não tem, né? Tem estádios de futebol, locais de show aqui muito próximo aqui dessa mediação, não é bem isso. Então, quando a gente vai, de fato, dando um zoom maior, aí aparece aqui o nosso aeroporto, né? E a gente pegar aqui a pista, né, de pouso, a principal, ela é quase uma flecha, né, que atinge o nosso centro, né? E aí, bom, quando a gente vai analisar ruído oriundo de aeroportos, né, a primeira coisa que a gente analisa é o que aqui a ANAC recomenda de restrição de uso ou níveis de isolamento recomendados pela Agência Nacional de Aviação Civil, né, que tem, por empreendimentos que sejam próximos do aeroporto. E aí você analisa, na verdade, uma coisa chamada de PZR, que é o Plano de Zoneamento de Ruído de um Aeroporto, que você pode trabalhar com o Plano de Zoneamento de Ruído Básico, o PBZR, ou o Plano de Zoneamento Específico, é o PEZR. Tá? A ANAC, ela tem no site dela uma lista, né, com vários aeródromos catalogados do Brasil todo, e ela dá para a gente esse estudo, seja o específico ou o básico, né? Então eles atualizam todo ano essa lista, a mais atualizada ainda data de 2022, na verdade, que é esse documento aqui, ó. Esse aqui a gente tem a lista com os planos específicos e planos básicos de zoneamento de ruído para aeródromos públicos, tá? E aí nessa lista, por exemplo, se eu quiser trabalhar aqui com um aeroporto de, por exemplo, Tancredo Neves de Confins em Minas Gerais, né? Eu posso clicar aqui e baixar o meu plano específico, então vai vir um documento em PDF mostrando o aeroporto, as curvas de ruído, como eu posso baixar também o arquivo KNZ que eu abro no Google Earth, né? E ele vai desenhar ali as curvas de ruído, né, no entorno desse aeroporto. Se a gente pesquisar nessa última lista, vocês não vão achar o aeroporto de Salvador. O aeroporto de Salvador, ele vai aparecer aqui no finalzinho, ambiente local que ainda está em estudo, né? Ou seja, estão pendentes de fazer o registro do PZR, né? E aí eu fui pesquisar, né, se o aeroporto de Salvador já tinha esse estudo, na verdade, e na verdade ele já foi feito, mas ele não foi publicado ainda, né? Então depois que o aeroporto mudou a gestão, né, que agora é essa Vinci, né, que controla também o aeroporto, né, de Salvador, então eles fizeram já aqui o estudo do PEZR, né, do Plano Específico de Salvador. É importante a gente ter esse plano específico, porque se não fosse ele, a gente tinha que aplicar o plano básico. O plano básico ele é um pouquinho mais exigente, mais restritivo. Essas curvas aqui ficam bem maiores, por exemplo, né? Mas uma vez que a gente tem um plano específico, a gente já sabe como o aeroporto funciona. Então isso aqui que a gente está vendo, né, são as curvas de ruído, né? E essas curvas de ruído, elas são construídas a partir do uso e operação do aeroporto. Então, por exemplo, olha, qual é a constância de pousos e decolagens que esse aeroporto recebe anualmente, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um aeroporto pequeno, que recebe aqueles aviões de pequeno porte, que a constância de pousos e decolagens não é tão grande assim anual, essas curvas elas vão ficar bem pequenininhas, né? E cada vez que eu amplio a operação do aeroporto, essas curvas elas acabam se estendendo mais e os valores em decibéis delas aumentam também, tá? Então, por exemplo, não é que quando passar o avião, né, eu não vou escutar, né? Olha, é claro, sempre que passa um avião a gente escuta. A questão é qual é a constância com a qual esse avião passa em 365 dias do ano, né, sobre aquela edificação, né?
Para você ter ideia, a gente já fez um estudo recente de um heliponto, né, que ficava no topo do edifício da Petrobras, né, ali na Pituba. E o edifício ele tinha sido embargado a obra durante o processo por uma juíza por conta do heliponto que tinha na cobertura, e ela estava dizendo que aquilo iria incomodar a quantidade de clínicas e escolas que tem na região e a reprodução de espécies do parque da cidade que fica ao lado, né? E aí ela solicitou um estudo, né, de ruído, né, do heliponto. É aquela coisa, quando o helicóptero pousa e decola, todo mundo escuta, né? Mas qual é a constância que acontece aquele pouso e decolagem? Naquele prédio em específico, estavam previstos 24 operações durante um ano, ou seja, 12 pousos e 12 decolagens, porque era um heliponto de saída de resgate ou de emergência, e não de chegada de toda hora de pessoas, né? Então, assim, 24 operações em 365 dias do ano é muito pouco, né? Quando você dilui isso, o impacto sonoro é muito leve. E aí as curvas de ruído, elas são muito menos exigentes. Então é mais ou menos assim que é feito esse traçado, né? Você vê, na verdade, qual é a constância de operação de pousos e decolagens, e a partir daí você tem um cálculo, né, de norma que define aí o traçado dessas curvas, tá? E aí, se a gente reparar, por exemplo, essa curvinha verde clara, né, que está aqui, né, ela está quase atingindo aqui o nosso terreno, né? Essa curvinha aqui verde clara é a curva de 65 dB, né? É a curva DNL. DNL é Day Night Level de ruído, né? Então a curva ele pega a média da diurna, a média da noturna e parece o nível qual é. Então não é que quando o avião passa gera 65 dB, entendeu? Mas digamos assim, a constância com que esses aviões pousam e decolam, né, diluído em 365 dias do ano, isso vai dar aí um impacto, né, da curva de 65 dB. Aí o que a ANAC pede? Ela pede, olha, o que é que está dentro dessa curva de 65? É um edifício habitacional? É um edifício educacional? É um mercado? É um edifício público? Né? E a partir daí ela dá algumas restrições de uso ou recomendações de isolamento, né? Então, por exemplo, o nosso terreno ele está aqui próximo ou dentro aqui da curva de 65, tá? Então, pegando um cenário mais crítico, seria ele estando dentro da curva de 65, aí a gente parte para o que o documento da análise pede, ou o documento da ANAC pede, né? Então, a ANAC, por exemplo, ele tem essa regulamentação aqui, que é o RBAC número 161, tá, de 2013, da ANAC. E ela fala justamente desse plano de zonamento de ruído para os aeródromos, né? Então, por exemplo, ela ensina a gente, inclusive, a traçar essas curvas de ruído se o aeroporto não tiver o plano específico, né? Então, como o Salvador agora já tem, só que não foi publicado ainda, mas dá para a gente seguir o específico, né? A gente veria aqui, por exemplo, ele tem aqui como é que a gente desenha essas curvas, né? Pelo menos a curva de 65 e a de 75, que são as mais importantes, né? E essas medidas aqui, ó, L1 e esse raio, né? Eles são extraídos justamente da quantidade de movimentação anual de pousos e decolagens que a gente tem no aeroporto, né? Então, Salvador, ele já tem um aeroporto que já se encontra aqui como classe 4, praticamente, porque a gente recebe um aeroporto internacional, né? Recebe muitos pousos e decolagens. A gente tira daqui as medidas em metros, ó, 550 metros, raio de 160, né? E a partir daí você traça aqui, né, essas curvas de 65, 75 dB se não tivesse o plano específico, né? Você desenha o plano básico. Aí esse documento fala também de helipontos, como é que traça, ou se o aeroporto tiver 2 pistas, como é o nosso caso, né? Como é que você faz o cruzamento, né, dessas curvas, né, no desenho da pista do aeroporto. Mas como o nosso tem o plano específico, né, a gente desce mais um pouquinho aqui esse documento, e ele tem uma tabelinha já no final, né? Essa aqui é a tabela do plano básico, não é o nosso caso, né? A gente tem lá no final a tabelinha aqui, ó, do plano específico. Então aqui, ó, tabela E2, usos compatíveis e incompatíveis para áreas abrangidas pelo plano específico de zonamento de ruído. Aí você localiza primeiro qual é o tipo de uso do seu ambiente e em que curva ele está abrangido. Se está fora da curva de 65, né? Aqui está dentro da curva de 65, então entre 65 e 70 dB. Então eu estou pegando aqui que seria o pior cenário, né? A gente estaria dentro da curva de 65, tá? E qual seria o nosso uso, né? E aí, bom, considerando que é um local, que é uma ONG, né, que cuida ali de crianças com microcefalia, eu acho que o uso está mais parecido aqui com, quando ele começa a falar de, escritório, comércio, serviço, utilidade pública. Tem um que ele fala aqui como se fosse clínicas, hospitais, né? Aqui, de saúde, né? Seria aqui, um uso educacional ou de saúde,
Eu acho que o de saúde, considerando que são crianças com essa questão Isso. muito específica. Exato. A gente poderia tentar encaixar entre esses dois, né? Eu acho que encaixaria no saúde. Porque no uso do público, por exemplo, de educacional, ele ainda fala aqui de creches, né? Em saúde, ele ainda coloca aqui hospital, clínicas, casas de saúde, centros de reabilitação, né? Poderia se encaixar por aí, ou empreendimentos equivalentes, né? Então, por exemplo, se você pegar como educacional ou saúde, no educacional ele coloca o código N1, e no de saúde ele coloca o código 25, né? Aí lá no finalzinho ele diz o que significa cada coisa. Então, por exemplo, olha, o código N, a própria ANAC já, na verdade, nem recomenda o uso, né, que seria o educacional, ou seja, ela não recomenda que aquilo ali vire uma escola, por exemplo, né? Mas ele coloca aqui ele coloca o N1, né, ali. O N1 tem que dizer assim, ó, sempre que o órgão, por acaso, determinar que o uso seja permitido, né, ele fala que a construção ele deverá adotar medidas para que alcance um isolamento de pelo menos 25 dB na casca da edificação, né? E no caso do código de 25 é justamente o que ele pede, ou seja, reduzir pelo menos 25 dB. Então as coisas meio que se casam, né? Seja educacional ou seja saúde, a ANAC preconiza que a casca do sistema isole pelo menos 25 dB, considerando aquela constância de pouso e decolagem. Novamente, 25 dB impede-se que se escute o avião quando ele passa? Não, né? Um avião ele gera um ruído muito maior. Mas pela análise apenas criteriosa da ANAC, esse é o que ela recomenda, ou seja, o sistema do invólucro da edificação, lajes, coberturas, paredes, esquadrias, né, o conjunto, né, tem que proporcionar pelo menos 25 dB de isolamento sonoro. Então essa é uma análise que a gente pode fazer, né, que dá, digamos assim, uma exigência de isolamento até branda, tá? Porque 25 dB é um valor fácil de se conseguir alcançar de isolamento, tá? Mas se a gente fizer uma análise um pouco mais criteriosa, né, a gente pode fazer o seguinte raciocínio. Aí eu não me desculpe se eu ficar muito técnico, tá? Aí a gente tem que partir um pouquinho para alguns apoios de planilha de cálculo, né? Eu até separei depois alguma delas para enviar para vocês, né, poderem utilizar também, tá? Mas, por exemplo, eu peguei o que a ANAC recomenda como cone de ângulo de aproximação de uma rampa de pouso, tá? Eu vi que ela recomenda pelo menos um ângulo de 6 graus, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a distância da ponta da pista de pouso até o nosso centro, e vi que isso dava mais ou menos 3.500 metros, né? E pegando um ângulo de 6 graus de aproximação da aeronave, isso vai dar uma altura onde a aeronave vai estar passando exatamente acima da nossa cobertura, né? Ela vai estar passando a mais ou menos ali 370 metros de altura. Isso pegando ali, assim, pegando uma aproximação muito exigente, que é capaz até de passar um pouquinho mais alto, tá? Mas eu peguei assim, olha, no pior cenário está passando a 370 metros de altura, né? E aí a gente tem que começar a fazer um cálculo, que a gente chama de cálculo de propagação de fonte de ruído, né? Então nessa tabelinha aqui, por exemplo, a gente tem que saber se a nossa fonte de ruído, o avião, é uma fonte pontual ou uma fonte linear. Se o avião tivesse parado na pista de pouso, a gente considera uma turbina ligada uma fonte pontual, né? Mas quando ele está passando em movimento, a gente considera como fonte linear de propagação de ruído, tá? Em uma fonte linear, você tem uma queda de cerca de 3 decibéis, né, a cada vez que você dobra a distância inicial de medição. Então eu coloquei aqui, por exemplo, né, digamos que o avião, né, ele passando, né, geralmente uma turbina parada, né, ela gera 120, 140 dB. Mas o avião em trânsito, ele não gera o mesmo ruído de uma turbina parada, né, porque ele está já sem a aceleração da decolagem, né. Então a turbina no avião em trânsito, ela gera aqui em torno de 90 a 100 dB. Então eu botei aqui uns 100 decibéis, né, para pegar aqui também uma margem de segurança, né. Então 100 dB seria o NPS, né, o nível de pressão sonora do emissor, né, do avião passando lá em cima, né. E isso geralmente a gente nunca mede junto do avião, geralmente você se afasta aí a uns 4 metros, o pessoal fala que a gente chama de campo sonoro, né, depois de 4 metros é que esse valor começa a cair, na verdade, né. Então seria 4 metros seria a distância inicial, 370 seria a distância entre o avião e o teto do nosso centro, né. E isso geraria, né, chegando na cobertura, ali em torno de 80 dB, né, então 80 dB é o quanto que estaria chegando. Isso eu estou aqui falando tentando prever o ruído, né? Claro que se a gente for lá com o sonômetro e medir, a gente vai ter um valor mais preciso, tá? Mas eu estou aqui estimando, né? 80 dB eu acho que casa mais ou menos com o que você falou. 80 dB é uma pessoa berrando extremamente alto, né? Então, ou seja, aquilo que você falou que uma pessoa conversando normal tiver que parar, né, de falar para esperar o avião passar para continuar.
80 dB beira o grito, né? Então 80 dB estaria chegando ali, certo? Aí a gente vai, bom, 80 dB está chegando, o quanto que tem que ter de conforto dentro desse local? Né? Aí a gente vai consultar uma outra norma, né? Aí a gente tem uma norma brasileira que é a NBR 10.152, né, que ela foi revisada agora em 2017, ela tinha uma emissão original em 1987, ela foi revisada 30 anos depois, né, em 2017. E aí essa norma, ela tem várias tabelinhas, né, onde ela recomenda os níveis de conforto, ou seja, quanto que deve ter dentro daquele ambiente para que ele funcione com o uso que ele se propõe, né. Ela, nessa tabelinha, tem vários ambientes, né, tem cinemas, teatros, usos educacionais, escritórios. Se a gente for para a parte de saúde, né, ela coloca aqui, cadê, centros comerciais, aqui, ó, clínicas e hospitais, né, então tem aqui o berçário, centro cirúrgico, consultório. Essa norma que impactou, essa aqui é a NBR 10.152, de 2017, a versão mais recente. Tem aqui consultórios, enfermarias, laboratórios, quartos coletivos, quartos individuais, salas de espera, né. Aí, bom, veja que não tem aqui exatamente centros de reabilitação, né, não tem uma coisa muito específica, né, então a gente tem que pegar aquilo que mais se aproxima, talvez seria aqui o uso de quartos coletivos, né, porque são várias crianças ali fazendo, né, a terapia, né. Então, por exemplo, para quartos coletivos, ela pede aqui, ó, 40 dB, né, de nível de ruído para conforto, ou seja, lá dentro, né, com a sala vazia, sem nenhuma criança, apenas o ar-condicionado ligado e as esquadrias fechadas, lá dentro, se eu pegar um sonômetro e medir, eu só posso encontrar no máximo 40 dB, tá? Então, eu não posso nem ter equipamentos internos, né, que gerem mais de 40 dB, por exemplo, aquele ar-condicionado lá dentro, e tem que ver se ele também não está muito barulhento, né, em tese, ele não pode gerar mais de 40 dB dentro da sala, tá? Se a gente pegar um ambiente mais exigente, fosse um consultório, por exemplo, eu ia pedir 35 dB, né? Então, bom, 40 dB, se a gente pegar aqui, é mais ou menos o que a gente precisa para ter conforto, tá? Isso é o que a norma pede, ou seja, em projeto, eu tenho que visar 40 dB. Essa norma também, ela fala que se você for em campo medir e descobrir 45, ela ainda tolera. Então, ela pede para você projetar para 40, mas admite que em campo você encontre até 5 dB a mais. Tá? Mas você não pode projetar para 45, tem que projetar para 40. Tá? Então essa aqui é a nossa referência da norma, né? Beleza, então eu já sei quanto que tem na fonte, ou seja, está chegando 80, né? E tem que ter lá dentro 40. Parece que é uma conta rápida, né? 80 menos 40, então eu tenho que isolar 40 dB. Só que não é bem assim, né? Em acústica a conta não é exatamente aritmética, né? Pode ser que você precise isolar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a depender do volume do ambiente, né? Da área da superfície separadora, tá? E aí, para isso, a gente se apoia em uma outra planilhinha de cálculo, né? Eu sei que pode ficar um pouco chato isso, né, para quem está lidando com arquitetura, né, mas não tem jeito, a acústica é uma ciência exata, né, uma ciência baseada em cálculo, não é feito no achismo, né? Então, a gente vai calcular em seguida qual é o nosso isolamento necessário, ou seja, o alvo, quanto que meu sistema deve isolar. Porque para eu propor o sistema construtivo da cobertura, ou da parede, ou da janela, eu preciso saber um alvo, né? Eu vou colocar uma janela visando isolar X. Eu preciso saber esse X, qual é o isolamento que eu preciso, né? E aí a gente tem 3 situações. A gente pode isolar do ambiente interno para o externo, seria o caso de uma boate que não quer fazer barulho para a rua, por exemplo, né? Eu posso isolar entre ambientes adjacentes, ou seja, uma sala não incomodar a outra sala, né? Ou, nesse caso que a gente está avaliando aqui, do ambiente externo, que é o emissor, para o interno, tá? Que é a nossa sala, tá? E aí eu botei aqui essa planilhinha, ela é bem fácil de usar, né? Vocês mesmos podem preencher aqui, tá? Então, por exemplo, ela pergunta, qual o nível de pressão sonora no emissor, o barulhento, né? Então, eu vou botar aqui 80 dB, que é o ponto que a gente calculou que está chegando mais ou menos ali, 80 decibéis, né? Aí, em seguida, ele pergunta qual o nível de pressão sonora desejado no receptor. É o que a norma solicita, a norma pede 40 dB, não é isso? Em seguida, a gente tem que preencher qual é a área da superfície divisória. Ora, essa área é a nossa área da cobertura daquela sala em específico, tá? Eu não sei aqui o valor, né, mas enfim, tem que checar aí no projeto, né, eu vou chutar. Então, digamos que aquela cobertura tenha, não sei o que, aquela sala tem uns 20 metros quadrados, 30, né? Vou botar aqui uns 30 metros quadrados, né? Mas vocês podem ajustar essa medida posteriormente, tá? E aí, ele pergunta isso daqui também, ó, qual é a absorção equivalente do ambiente receptor, tá? Porque essa cálculo, ele demanda saber se dentro da sala eu tenho alguma absorção sonora, né? Ou se é uma sala reflexiva, por exemplo, né? Porque geralmente quando a sala ela tem algum tratamento acústico interno de absorção sonora, em tese eu posso isolar um pouquinho menos,
entendeu? Porque você já vai ter parte do ruído sendo abafado dentro da própria sala, digamos assim, entendeu? Agora, se a sala é reverberante, qualquer som que passe para dentro dela, ele vai voltar a ser amplificado, porque as superfícies da sala vão refletir esse som, e isso vai me demandar, então, um isolamento maior na cobertura, tá? Para a gente saber o quanto que a sala hoje tem de absorção equivalente, já que vocês pretendem fazer também o projeto de condicionamento, aí a gente aqui teria que dar uma pausa, fazer o cálculo de condicionamento e depois voltar para cá. Eu não vou fazer isso agora, tá? Então eu vou primeiro chutar um valor, tá? Eu vou considerar uma sala bem reverberante. Uma sala bem reverberante, ela tem uma absorção equivalente muito baixa, tá? Então eu vou botar aqui um valor, sei lá, de 20 sabines. Uma absorção muito baixinha de uma sala bem reverberante. Felipe, desculpa te interromper, eu fui checar na planta a área daquela sala de fisioterapia. Sim. Lá, são 85 metros quadrados. 85, pronto, vou botar aqui 85. Tá? Ela é enorme. Enfim, a gente checa depois aqui essa absorção equivalente dela, já eu mostro onde é que a gente pode extrair esse valor também, tá? E em seguida ele pergunta o valor de K, tá? Eu sei, é meio chato mesmo. Olha, esse K pode ser igual a 0 ou igual a -3. Isso depende da fonte que está chegando na nossa sala, tá? A gente fala que quando a fonte ela é direcional, a gente considera K igual a 0. E quando a fonte ela é aleatória, a gente considera K igual a -3. Nesse caso, a gente pode considerar como fonte aleatória, porque o avião ele não está assim, não é uma caixa de som voltada para a nossa janela, entendeu? Seria diferente, por exemplo, de eu ter na frente do meu empreendimento uma máquina, que é um motor que está... Eu vou isolar então aqui 43 mais 5, né? A gente vai buscar uma parede que isola pelo menos 48, né? Ou 45, para não ficar tão exigente, entendeu? Mas um valor pelo menos acima de 43 dB, tá? Se for próximo de 48, melhor. Então, beleza. Até aqui tudo bem? Esse é o isolamento que eu preciso alcançar, meu isolamento necessário. Então, todo mundo concorda que agora eu preciso construir uma parede, né, ou uma cobertura, né, que me proporcione 43 dB, certo? Então aqui para isso a gente começa a construir a nossa parede, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, né, pensando ali na fachada, primeiro pensando na fachada cega, tá? Então nessa mesma planilhinha aqui que eu posso compartilhar com vocês depois, tem uma aba para você calcular uma parede simples, uma parede dupla, uma parede descontínua, né? Então vamos começar com uma parede simples, tá? Então numa parede simples eu vou preencher aqui como se fossem as camadas da minha parede, né? Então eu vou chutar aqui uma parede qualquer, vou botar uma parede que ela tem, sei lá, 3 centímetros de argamassa na face externa, tá? Essa argamassa ela tem cerca de 1.600 kg por metro cúbico, a densidade da argamassa, tá? Então a gente sempre especifica qual é a espessura do revestimento e a densidade daquele revestimento. Aí qual é o bloco que tem nessa parede? Eu não sei hoje, né? Um bloco concreto, um bloco cerâmico, eu vou chutar aqui só por exemplo, tá? Então vou botar aqui que tem um bloco de concreto, de 14 centímetros, então sempre medidas em metros aqui, estou falando centímetros, a gente digita sempre em metros, tá? E eu tenho que formar a densidade desse bloco, tá? Então, vou pegar um bloco de concreto pesado, que vai dar aqui meio, mais ou menos, uns 1.125 polígonos por metro cúbico, um bloco de concreto um pouco mais pesado, tá? E em seguida, o revestimento interno. Vou dizer que ele tem então 1 centímetro de gesso, né? O gesso ele tem uma densidade menor que a argamassa, né? Veja que esse sistema aqui, ó, já me isolou 46 dB, né? 46 está maior do que 43, né? Está dentro mais ou menos da margem de segurança que eu quero, sinal que eu poderia estar usando essa parede, tá? Então o ideal é que a gente coloque aqui, tente descobrir de que é feito primeiro a parede que tem lá, né? É uma parede de bloco cerâmico, bloco de concreto, um bloco leve, né? Se você não souber a densidade desse bloco, né, ou a densidade da argamassa, você pode consultar sabemos isso. Lá no caso que é bloco cerâmico, que eu acho que tem umas partes quebradas que a gente já conseguiu perceber. Exato, né? Então é interessante, por exemplo, olha, tem que pesquisar na internet, é um bloco cerâmico, qual é mais ou menos a densidade de um bloco cerâmico, né? E preenche aqui. De ver, né? Quantos furos. Isso, geralmente, eu vou dar dica de quem já tem anos de experiência com cálculo de bloco, tá? A maioria dos fabricantes de blocos cerâmicos não tem, às vezes, a informação da densidade do bloco, do isolamento dele. Então, uma conta simples que a gente pode fazer é a seguinte, né? Se você souber as dimensões do bloco e o peso do bloco, você consegue calcular a densidade, né? E se a gente lembrar, a densidade é massa, peso, quilograma dividido por volume, né? Metro cúbico, tá? Então, por exemplo, digamos que o meu bloco é um bloco que ele tem 14 por 19 por 39, né?
Então eu vou botar aqui, ó, 0,14 vezes 0,19 vezes 0,39, tá? Então esse aqui é o volume de um bloco, tá? Quanto que esse bloco pesa? Se o fabricante não tiver informação, olha, vai numa loja, pega um, bota numa balança, ou pesquisa na internet qual o peso típico de um bloco com essas dimensões, entendeu? E aí você pesquisa, olha, digamos que esse aqui é o volume do bloco, então, né? E o bloco pese, sei lá, 10 quilos, né? Olha, o peso dele é 10 quilos, o volume é esse, né? A densidade é quilogramas por metro cúbico, então é 10 quilos dividido, né, por 0,010374, né? Isso me dá uma densidade aproximada de 964 quilogramas por metro cúbico, né? Aí eu viria aqui e digitaria 964, né? Meu isolamento vai cair um pouquinho, tá vendo? Porque eu coloquei um bloco mais leve, na verdade, agora, né? Então eu estou isolando aqui 44 dB. Ainda está atendendo o meu isolamento necessário, que era 43, né? Com a margem de segurança um pouquinho menor, mas estou atendendo. O único detalhe é que esse cálculo está me dando o isolamento de uma parede cega, né? E naquela parede nós temos esquadrias, tá? Toda parede, quando ela tem elementos inseridos nela, esquadrias, portas, a gente chama essa parede de uma parede descontínua, tá? E aí tem uma outra abazinha aqui, que é o isolamento dessas paredes descontínuas aqui, tá? Onde a gente vai ter que informar os dados da nossa fachada, só daquele fachada ali onde tem as janelas, né? Aí veja bem o que é que ele pede nesse quadro. Qual é a área apenas da parede, né? Então veja, não é a área da fachada, é a área da parede, a área da fachada, excluindo as áreas das janelas. Sim. Então, novamente, eu vou chutar os valores aqui, porque eu não tenho o desenho para calcular, tá? Então, digamos que a minha parede, ela, né, só da parede tenha 50 metros quadrados, tá? Qual é o isolamento da parede? É o que a gente acabou de calcular, né? Então, foi 44 dB, né, o isolamento da parede que eu construí, certo? Então, a parede isolava 44 dB. Qual a área ocupada pelas janelas? Né? Digamos que as janelas ocupem aí, né, 15 metros quadrados no total, né? E qual é o isolamento da janela? Certo? Bom, veja bem, e janela não se calcula, tá? Janela a gente tem que ter, de fato, saber qual foi o fabricante daquela janela e consultar no catálogo daquele fabricante qual é o isolamento daquela janela dele, tá? A depender da janela que esteja lá, né, e do fabricante, que às vezes nem sabe, não foi montado. Exato, já é tão antigo que já se perdeu, não conseguiremos essa informação. Aí a gente teria que pegar, tipo assim, valores típicos, baseados, aproximados em linhas mais simples. Uhum. As linhas mais simples de janelas, né, que são fabricadas hoje, isolam aí em torno de 18 a 20 dB, os modelos mais simplesinhos. Então, vou botar 18 aqui, que é um isolamento bem por baixo, tá? Então, 18 dB da janela. Como a gente não tem porta, eu vou colocar aqui 0, 0. Tá? Que repetindo, então, a gente só considera para esse cálculo, né, do isolamento, então, as superfícies que têm contato com o ambiente externo, né? Então, nesse caso, isso, vai ser exatamente a cobertura e uma das paredes que é a da fachada. As outras a gente não precisaria. Perfeito. Aí, veja bem, esse conjunto daqui está me dando que eu estou isolando, na verdade, 24 dB. Então, veja que minha parede cega isolava 44, mas a fachada isola 24 decibéis, na verdade. Ou seja, Felipe, diga. Uma questão, se a gente tem a entrada de som vindo diretamente pela telha, que não tem nem forro, e depois atravessando pelo corredor através da outra parede do outro lado e da porta, isso aí não entraria não no cálculo? Sim, entraria, vou chegar lá. Certo. Tá. Então, dessa parede externa, né, da fachada, a gente teria 24 dB, que está abaixo daqueles 43 que a gente precisa. Olha, tem duas formas de você melhorar isso, né? Você pode diminuir o tamanho das janelas, ou, como o Marcos sugeriu, né, chegou a cogitar, né, eliminar algumas esquadrias, tapar a esquadria por dentro, né? Tirar a janela e vedar com alvenaria alguma delas, né? E aí é legal fazer uma simulação, talvez, de desempenho lumínico natural, para saber o quanto que a eliminação daquelas janelas vai comprometer a quantidade de luz dentro do ambiente, né? Então, uma opção é essa. Então, por exemplo, olha, se eu reduzir aqui, né, para, sei lá, vou chutar uma coisa exagerada, 5 metros quadrados, tá? Eu aumentei aqui 4 dB, 28, né? Então, veja que a redução da janela melhorou, mas não foi uma melhora tão significante assim, porque eu ainda tenho janelas que isolam muito pouco o som,
né? Veja que se eu voltar, inclusive, aqui para os nossos 15 metros quadrados de janela e aumentar bastante a minha parede, então digamos que eu vou trocar uma parede por uma parede mágica que isola 70 dB, tá? Eu continuo isolando 24, porque o problema não está na parede, o problema está nas esquadrias, né, que tem isolamento baixo. Então o correto aqui, na verdade, é você, além de talvez reduzir a quantidade, aumentar o isolamento da janela, tá? Então digamos que eu aumentei o isolamento da minha janela para 35 dB, tá? O conjunto já aumentou para 40, certo? Se eu reduzir agora a quantidade um pouquinho, né, talvez aqui para 10 metros quadrados, né, 41, já está um pouco mais próximo ali do necessário que a gente precisa, entendeu? Então, assim, como é que a gente aumenta o desempenho de uma janela, então? Né? Das duas, uma. Ou você troca aquela janela por uma janela acústica, né, e aí tem que, enfim, comprar uma janela, tirar aquela e colocar outra, né? Ou colocando uma nova janela por dentro, né? Tem hoje janelas que são janelas de sobrepor. Você coloca uma janela por dentro, abre a primeira janela e depois abre a janela original da fachada, tá? Mas uma coisa que eu queria deixar claro é isso, que assim, isolamento acústico não tem muito pra onde correr. A gente não resolve isolamento, por exemplo, colocando espuma, material absorvente, né? Isolamento se dá essencialmente com construção civil, né? Então é a parede, a alvenaria, a laje, né, a telha, o forro, a janela. E janelas, de fato, são sempre a parte mais onerosa de uma obra acústica. Uma janela acústica boa, hoje, você não vai encontrar por menos de R$8.000 uma janela. Né? E lá são então, muitas, já vimos isso. Então, por isso que a gente vai ter que correr atrás de patrocínio e doação. A estratégia melhor ali, se quiser visar uma economia, talvez seja primeiro avaliar a possibilidade de reduzir a quantidade de janelas. Né? Emparedar algumas janelas. Né? Promove a economia futura, entendeu? E as outras correr atrás de, enfim, doação, sensibilidade das empresas, né? Para você coloca, né, ou trocar a janela ou colocar uma nova janela por dentro do sobrepor, que às vezes sai mais barato do que trocar por uma janela acústica, né? Você coloca uma nova por dentro, entendeu? Mas assim, aquelas janelas não tem muito jeito de solucionar, né? Teria que pensar em uma esquadria, tá? Bom, o caminho do raciocínio do isolamento é mais ou menos esse, tá? A mesma coisa se aplicaria à cobertura, né? No caso ali da cobertura, a gente teria que verificar, olha, quanto que uma telha cerâmica hoje com forro isola, né? Olha, por experiência, eu posso dizer que telhas cerâmicas têm um isolamento muito baixo, na verdade, né? Porque ainda que você calcule a densidade da cerâmica com a espessura da telha, o funcionamento e o encaixe dela gera frestas, né? E isso acaba gerando vazamento sonoro também, né? Principalmente nas frequências mais agudas. Tá? O forro de PVC é um forro que ele não tem também nem massa suficiente para promover isolamento sonoro, né? E também gera muitas frestas na instalação, tá? Então também não é um sistema adequado, tá? Então eu diria assim, tecnicamente, né, por experiência, para você resolver aquele problema ali para aquela cobertura, né, a gente teria que trabalhar necessariamente com forro isolante, né? E aí não tem muito para onde correr, a gente vai ter que trabalhar provavelmente com um forro de chapa de gesso acartonado duplo, né, com a camada de lã em cima, né, no lugar daquele forro de PVC. Então o correto seria, na verdade, remover aquele forro de PVC, naquela sala em específica a gente fazer todo um forro isolante, né, em chapa dupla de gesso acartonado, né. Se a gente quiser aumentar o isolamento, pode buscar uma chapa dupla com uma chapa específica, com uma chapa Phonic, a chapa Performa, com uma chapa que tem a mesma espessura da chapa standard, porém ela é mais pesada, então traz mais densidade, inclusive seria o mais adequado aí, porque também a chapa Performa, por exemplo, que é uma chapa fabricada pela Polaco, né? Mas tem outra concorrente, tem a Hardboard, tem a Phonic, que é fabricada pela Knauf, né? Que ela mantém a espessura de um drywall convencional, mas ela é mais pesadinha. E ela geralmente dá um ganho de isolamento justamente nas baixas frequências, o que condiz com a passagem do avião, entendeu? Então seria o mais indicado. Uma pergunta, Felipe. No caso, isso, a sala que já é fechada, que é a sala lá de terapia, né? Então uma alternativa boa seria, além da questão, né, das esquadrias, a substituição desse forro. E no caso da outra lá, que é aberta, que nem forro tem, se a gente inserisse um forro ideal, duplo, né, de gesso acartonado com a lã de PET em cima, talvez ele pouco faça diferença por conta da abertura, né? Exato. Então não é o tipo de investimento que vale, né? Para a sala principal ali da terapia, veja que assim,
que pela conta que a gente veio aqui, não adianta fazer uma parede dupla, não adianta fazer uma contra-parede de drywall para dentro, porque o problema não está na parede, o problema está na janela. Né? E eu diria que, assim, entre a face horizontal e entre a face vertical e a face horizontal, o principal problema da falta de isolamento é muito mais na cobertura do que nas esquadrias. Sim. Entendeu? Porque a esquadria, ainda se mantendo fechada, ela dá uma estanqueidade, mas a cobertura é onde chega o principal ruído da aeronave. Sim. Entendeu? E é a maior área disponível. Entendeu? Então, eu diria que, sim, se fosse para investir em uma coisa agora, tem que investir primeiro no sistema do fogo. E, posteriormente, talvez, em uma segunda etapa, em um segundo momento, avaliar a inserção das esquadrias acústicas ou possível vedação de algumas daquelas janelas. E essas vedações, né, das janelas, qual você acha que seria, assim, o material com melhor custo-benefício? O drywall, né? Imaginei. É mais rápido de executar, mais fácil de recortar e se prender em um vão pequeno, entendeu? A alvenaria vai ocupar muito espaço. E tem uma questão também que eu acho que pode ser positiva de reversibilidade, né? Que se em algum momento futuro conseguir as esquadrias acústicas... Ou agora a gente tem verba, pode comprar a janela acústica, aí tira e põe. Isso, Mara. Mas esse forro não tem muito como fugir, como eu falei. Se fosse eu trabalharia ali com uma chapa dupla, com uma chapa performa, uma camada de lá em cima, né? Eu não acho necessário fazer esse forro suspenso com amortecedores, né? Porque não é uma questão de vibração, é um ruído aéreo, então pode ser o próprio, né, tirante convencional, tá? E esse forro ele pode contornar aquelas treliças, assim como o forro de PVC está fazendo. Né? O único detalhe é que ele contorna aquilo ali sem deixar frestas, ele tem vedações ali com massa de gesso para deixar sempre o sistema estanque, tá? Então esse forro interno ele vai estar, né, pegando todas as paredes internas ali e fechando a parte superior, né? A outra face que vai sobrar é a porta que dá acesso a essa sala, tá? Obviamente o nível de ruído que vai entrar por ela é um pouco menor, né, porque você vai ter ainda alguma barreira da cobertura do corredor, né, o ruído que vem da outra sala até chegar nessa porta. Aí é avaliar também, né, prever uma porta de acesso a essa sala mais isolante, uma porta acústica, vai ser uma porta em MDF mais espesso, né, com batente duplo, né, com trava retrátil no encontro da porta com a soleira, entendeu? Que aí você coloca uma porta que é mais vedante, mais pesada, né? Eu diria inclusive que teria que ser uma porta assim, com mais preocupação com vedação do que com peso. Sim. Tá? Então não é que seja uma porta super pesada, não sei quantos quilos. Se você às vezes pegando a própria porta existente, aumentando o sistema de vedação dela, você já melhora o desempenho, entendeu? E aí valeria a pena, faria alguma grande diferença pensar também em alguma coisa para a interface das paredes internas para essa sala? Não, porque você já vai estar com a vedação do forro em cima. Seria basicamente as portas, a porta de acesso principal. Eu não diria nem se é necessário fazer uma anticâmera ali, porque numa sala de música, entendeu? Acho que uma única porta já seria suficiente. Agora, para aquela outra sala ao lado, que é uma recepção, né? Olha, tem jeito, ainda que você faça o forro isolante, se você mantiver a fronte da sala ali aberta com gradil, o ruído vai entrar, você vai ter uma atenuação do ruído direto, mas parte do ruído ainda bate no solo e é refletido para dentro da sala. Então, fazer só o forro ali, eu acho que assim, não vai sentir que o investimento que foi feito não vai sentir um retorno de que valeu a pena. A não ser que você de fato faça um recuo, foi recomendado aqui já, vede aquilo ali com uma parede, pode ser uma vedação com drywall, né, coloque ainda poucas aberturas, né, para que eu tenha um controle de acesso. Aí beleza, eu fechei o volume, né, fecha com o volume que dá acesso ao corredor também, né, daquela recepção, você já faz uma sala fechada, né, você vai ter um varandão externo aberto, né, um fechamento, né, com drywall ou alvenaria, coloca uma porta isolante, né, com preocupação, lembrando, claro, quanto mais esquadrias a gente coloca, mais caro vai ficando, faz o forro e coloca uma porta de acesso ao corredor também, porque o corredor poderia permanecer sem um forro isolante, entendeu? Feito o projeto de isolamento, aí sim a gente parte para o condicionamento interno, que é a inserção de materiais absorventes, né? E aí para aquela sala ali, aproveitando o pé direito que ela tem, eu acho que ficaria, a meu ver, aí já uma sugestão, né, a gente trabalhar com o uso dos befos, né? Antes de você entrar, Felipe, nisso, deixa eu só te interromper mais uma vez, que tem duas alunas aqui que eu acho que estão querendo perguntar alguma coisa, agora que eu acho que é no Marcos que eu estou dando microfonia, é Marcos que está com 2, Alvete. Marcos está 2 vezes aqui. Giovana, não era você que tinha uma pergunta, Gil? Eu estou entrando e saindo toda hora e meu computador está com problema, está caindo.
Giovana tinha uma pergunta, não era isso? Que tinha levantado a mão e depois... Na verdade, ele já respondeu logo em seguida, por isso que eu tirei a mão. Ah, então pronto. E depois quem foi que levantou? Acho que foi Luana. Acho que foi a mesma coisa também. Eu ia perguntar e ele respondeu logo em seguida do forro inclinado. Perfeito. Então, por exemplo, esse forro isolante, ele pode, né, acompanhar o desenho da cobertura, né, ficando inclinadinho também, né, e aí, suspenso a ele, a gente pode trabalhar com os baffles. Eu acho uma opção interessante, né, porque, primeiro que o baffle, você não gasta com 2 forros, né, se você fazer um forro absorvente, tem que fazer um segundo forro por baixo do forro isolante, né, ou então tem que colar espumas, né, sobre esse material. E aí eu acho que não fica legal. O baffle, ele vai dar muito mais absorção, o conjunto, né, e eu acho que ele abre também uma possibilidade de desenho criativo e mais belo, né, para a solução, porque o baffle você pode brincar com o desenho dele, ele pode ser sinuoso, ele pode ser trapezoidal, né, ele pode ser de cores diferentes, ele pode trabalhar de forma transpassada, né. Isso, ainda mais nesse caso para as crianças, onde a gente está buscando uma estética mais lúdica, eu acho que traz essa ludicidade, né, do movimento, das cores, traz alegria, entendeu? As crianças vão notar, né, que tem uma coisa ali diferente, né. Enfim, dá para trabalhar com as nuvens também, mas tecnicamente eu acho que o baffle funciona melhor em termos de mais absorção, além de ser um custo muito menor do que a nuvem, tá? Hoje, isso como é um material leve, né, ele não pesa, né, dá pra gente botar o forro isolante e colocar o baffle, que não é isso que vai sobrecarregar a estrutura, entendeu? Então você hoje tem baffles em espuma, baffles em landpet, né, então hoje você tem os baffles da Trisoft, por exemplo. A Trisoft tem uma linha, inclusive, de baffles mais industriais, que tem um custo muito menor também, entendeu? Claro que aí a opção de cores já diminui, né, vai ser o baffle cinza, preto, branco, né? Se a gente quiser uma coisa colorida, aí começa, né, a onerar um pouquinho mais. E cada vez que a gente vai colocando também formatos diferentes, né, e foge daquele formato retangular de bandeirola de São João, né, o custo vai onerando também um pouco mais, né? Mas às vezes, assim, a depender da quantidade, né, pode ser que vale a pena, entendeu? Né, você propor uma coisa diferente ou uma diagramação um pouquinho diferente também, né? Lembrando que, assim, se for trabalhar com baffle, ele tem uma regrinha para a gente conseguir, né, que ele funcione bem, que é que o afastamento entre as plaquinhas tem que ser mais ou menos igual à própria altura do baffle. Tá? Então, se o baffle tem 30, o espaço de 30 em 30, né? Se o baffle tem 45, o espaço de 45 em 45, tá? Então, mais ou menos essa regrinha aí que a gente tem que tentar cumprir quando for diagramar ele, né, numa planta de forro. Tá? Aí entrar no site do fabricante, verificar quais são as dimensões, né, a altura, o comprimento, né, geralmente os baffles eles têm 5 centímetros de espessura, né, a régua ela pode variar o comprimento, né, e pode variar um pouco a altura, dependendo do fabricante que a gente for utilizar, tá? Então acho que seria uma boa pedida, né, quando for fazer se for fazer esse cálculo de condicionamento, né, aí vai usar uma planilhinha clássica de tempo de reverberação, que eu acho que se por acaso tiver alguém aqui que já passou por conforto, né, 3, não sei se tem alguém que já pegou essa disciplina, já conheceu essa planilhinha, né, tu coloca aqui os materiais, né, a área de cada um, né, a área que cada um ocupa, incluindo as pessoas nessa simulação, tem que ser considerada as crianças, por exemplo, né, quantas crianças devem ter nessa sala, insere aqui o coeficiente de absorção de cada um, né, ele faz aqui o cálculo da absorção equivalente da sala, lembra daquela equação que eu falei? Precisa colocar com a absorção equivalente da sala, quantos sabines tem? Essa informação aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma sala bem reverberante, 16 sabines, 17 sabines, 20 sabines, né, quando eu mostrei aquela planilhinha do cálculo necessário, né, ele perguntava aqui, olha, quantos sabines tem na minha sala, né, aqui, né, quantos sabines tem na sala, né, receptura. Quando vocês fizerem a inserção dos baffles, a tendência é esse valor de sabine aumentar. Olha o que acontece, digamos que eu dobre aqui a quantidade de sabines, vou botar 40 sabines agora. Ele pede para isolar 40 dB agora, e não 43. Então veja que quando você condiciona, você vai melhorando um pouco as condições de isolamento, né? Então agora não é 43, é 40, né? Fica um pouco mais fácil, né, de alcançar o isolamento necessário, entendeu? Repare que cada vez que a gente dobra a quantidade de sabines, há uma redução do isolamento de cerca de 3 dB, né? Então eu dobrei de 20 para 40, eu isolo 3 dB a menos, né? Se eu dobrar mais uma vez, né, de 40 para 80, né, é 3 dB a menos, preciso isolar 37 dB, tá? E por isso que é importante a gente fazer o condicionamento, né, primeiro, né, e depois checar aqui exatamente, de fato, o isolamento necessário, porque ele é em função do quanto que a gente absorve na nossa sala, tá? Então, Felipe, deixa eu lhe falar,
eu estava querendo falar no começo, mas como eu estava entrando e saindo, não estava caindo toda hora, é o seguinte, eu acho que tem mais de 80 decibéis o ruído de lá. É isso. Aí a gente pode voltar no cálculo e coloca. Olha, a sensação é tenebrosa, pior que você pode imaginar. Saber de você se teria como a gente ir lá algum dia com um decibelímetro para fazer essa medida, alguma coisa. Tem. Você manda um e-mail para a Débora, né, para poder usar o equipamento da empresa, a gente vai lá e faz a medição com a passagem do avião. Se não conseguir pegar ele passando, a gente mede, porque você pode medir o LAQ, que é o ruído médio, no caso do avião a gente tem que medir o L10, que é o ruído que acontece do pico. A gente, qualquer hora que a gente vai encontrar lá, porque ele passa... Toda hora. A gente passou naquele último dia, né, Marcos? Aliás, no penúltimo dia que fomos só nós, a gente passou mais ou menos umas 2 horas em reunião e passaram, acho que uns 4, 5 aviões, talvez? Ou mais. Em 2 horas. Agora, o que eu percebi também é que passam mais à tarde, porque nos dias que a gente foi com os alunos, que foram os dias que a gente foi de manhã, foi menos, você reparou? Menos, tem mais voo, né, tem mais voo à tarde, eu já percebi. Foi bem pior no dia que a gente foi à tarde. Por um período de tempo, né? Então, é alguma coisa assim, quando você liga o sonômetro, né, para medir, vai ter lá o gráfico, né, com ruído ambiente, né, e passa um avião, né, ele sobe aqui um pico, né? Aí passa outro avião, ele sobe aqui um pico, né? Passa outro avião, ele sobe um pico. Então, essa constância vai começar a aparecer no sonômetro, né? E aí ele vai avaliar para a gente 2 coisas. Ele vai avaliar o LAEQ, que é o ruído médio, então ele vai pegar tipo assim, uma média das medições, né? Só que os que a gente quer avaliar são a passagem dos aviões, são esses picos aqui, né? Então, em vez de avaliar o LAEQ, a gente avalia o que a gente chama de L10, né? Então ele considera apenas o que passou 10% do tempo. E aí vai me dar algo mais próximo da realidade que é o incômodo de fato do avião. Isso com o sonômetro profissional a gente consegue pegar. Agora, Felipe, eu tenho uma pergunta menos técnica, mas, assim, que é assim, você acha, pelo que você falou logo no começo, né, a respeito da legislação que a gente foi vendo, das normas, etc., você acha que a gente teria como pressionar não, mas assim, solicitar ao governo ou à prefeitura, alguma coisa assim, algum apoio para que essa norma possa ser garantida, possa ser atendida, assim, será que você acha que por esse viés também a gente pode conseguir alguma coisa? Poderia, né, porque veja bem, a NBR 10.152, se você fizer, por exemplo, uma medição dentro do ambiente, né, com equipamento, né, calibrado, e verificar se dentro dele, com a passagem dos aviões, está chegando mais do que 40 dB, que é o que preconiza a 10.152, você pode entrar com ação, né, por uma lei federal, que é através da resolução do CONAMA de 1990, que ele estabelece o que é poluição sonora, né, é a resolução número 1 do CONAMA de 1990, né, ela estabelece o que é poluição sonora, né, e ela cita e faz referência à NBR 10.152. O único medo que eu tenho disso é que o próprio governo remaneje por conta disso, considere assim que a concessão que eles deram para aquele espaço possa ser assim, incoerente com justamente o outro pedido que seria Exato, esse, né? E aí e acabarem botando num local pior ou não dando mais lugar nenhum, né? Esse é o perigo. Mas, enfim, eu acho que, resumindo, seriam essas recomendações, né? Então, assim, como eu falei, a gente começa calculando o isolamento necessário, mas veja que ele depende um pouquinho do projeto de condicionamento que a gente está fazendo aqui também, né? E quando a gente finalizar ele, eu vou aumentar essa absorção equivalente, né? E eu vou jogar lá. Essa absorção equivalente, quando a gente for colocar, repare que ele dá aqui a absorção equivalente nas frequências baixas, nas frequências médias, nas frequências mais agudas, né? Eu recomendo pegar aí, talvez, a média das frequências de 500 mHz, porque é o que vai focar lá, né? A conversa das pessoas falando, conversando. Então, é nessa aqui que a gente tem que focar a absorção equivalente, né? Porque não adianta, eu não vou me preocupar em condicionar ele para baixas frequências, porque não é o uso de bandas musicais que está acontecendo lá dentro. Talvez a música seja algo esporádico para algum evento, entendeu? O que vai priorizar é justamente a conversa, as pessoas conversando e falando, entendeu? Perfeito. Todo mundo entendeu tudo? Alunos? Eu compliquei, eu ajudei. Ajudou muito, Felipe, você não tem ideia, porque a gente ainda estava meio, assim, perdido, principalmente nessa questão das normas da ANAC, né? Então, assim, a gente nunca ia, eu acho, lembrar de começar a pesquisar por isso, né? Entender
essa emissão, então foi essencial. Agora lembrando, né, que na verdade se você for pegar a resolução da ANAC, a exigência seria muito mais simples, né? Ela pediria 25 dB, mas a gente viu aqui que pela norma de conforto, 25 dB não chega nem perto do que ela solicita. E a parte, todas as questões normativas, é uma situação muito excepcional, né, do público que é atendido, então que realmente precisamos conseguir o melhor possível, né, em termos de isolamento. Pronto, as meninas levantaram a mão de novo aqui, querem perguntar, Giovana e depois Luana. Tá bom. Na verdade, era uma dúvida em relação ao cálculo dos BEFOS. Sim. Porque, assim, no caso, a gente teria que considerar o volume da sala, o de ruído, fazer todo o cálculo lá do condicionamento da sala. Mas, como é que a gente determina? Porque eu não me lembro agora, tem que eu peguei a disciplina. Mas como é que a gente determina o comprimento que vai precisar ser usado, ou a altura do BEFO, etc? Quem determina isso é você mesma, é o seu projeto. Tá? Você vai ver quais são as dimensões que o fabricante dá para cada peça e você vai testar com uma peça, se não der, você vai testar com outra. Né? Então, por exemplo, qual é a altura que mais atende ali aquele pé direito? É a altura de 45, de 60, de 15, né? Eu, particularmente, por exemplo, não gosto de trabalhar com os BEFOS de 60, porque eles gastam muito pé direito. Eu não gosto de trabalhar muito com os BEFOS de 20, 15, porque eu tenho que colocar uma quantidade muito grande entre eles, né? Porque você vai trabalhar com espaçamento igual. Então, um BEFO de 45, 30 centímetros, você consegue, assim, um meio termo, né? Não fica nem muita quantidade, nem perde muito do pé direito, né? Agora, essa diagramação, quem faz é você, né? Então, por exemplo, vou dar um zoom no projeto qualquer que eu estou fazendo aqui, tá? Não tem nada a ver com o nosso assunto. Então, digamos que eu tenho essa salinha aqui, né, e eu quero pegar os BEFOS, tá? Então, eu vou, né, desenhar aqui, né, o BEFO nas dimensões que o fabricante me dá. Então, eu vou pegar, geralmente, eu me lembro que o da Trisoft, se eu não me engano, o BEFO ele tem 1,20 de comprimento, né, por 5 centímetros de espessura, né? É mais ou menos essa pecinha aqui, o BEFO da Trisoft, tá? Então, eu vou fazer uma diagramação dele aqui em planta. Né? Se eu sei que ele tem 30 de altura, eu vou espaçar então de 30 em 30. Né? Okay? Aqui, pronto. Então já tenho ele aqui, o meu primeiro BEFO, né? Os outros eu vou dar aqui um copy para acelerar. Né? E a partir daqui você vai fazer a diagramação. Olha, cabem mais BEFOs nessa sala? Né? Como é que eu vou arrumar isso? Eu posso chegar ele aqui do lado, vou colocar aqui uma outra ilha. Né? E aí, bom, a partir daqui vem a liberdade criativa. Né? E você pode colocar o outro aqui, né? Você pode, de repente, fazer uma coisa assim, transpassada, né? Você pode brincar um pouco com as alturas, tá? Agora, para você pegar a área de absorção equivalente, para colocar naquela planilha, né? Porque ele vai perguntar qual é a absorção do BEFO, qual é a área que o BEFO ocupa, tá? Tem um pequeno detalhe do BEFO que a gente tem que ficar atento. Depende muito de como a gente recebeu os coeficientes do fabricante. Se você recebeu o coeficiente de absorção do BEFO e você percebeu que o valor está variando mais ou menos entre 0 e 1, né, onde 0 reflete, 1 absorve o coeficiente de absorção dele, nesse caso, a gente pega a área de projeção equivalente do BEFO na planta. Né? Então, por exemplo, olha, essa aqui é a minha área de projeção horizontal, onde o BEFO está instalado, certo? Uhum. Aqui é a minha outra área de projeção do BEFO, onde ele está instalado. Pronto, eu vou pegar a metragem quadrada dessa área, mais a metragem quadrada dessa, certo? E vou multiplicar pelo coeficiente de absorção do BEFO, certo? Então, essa é uma forma, tá? A outra é se, por um acaso, o fabricante, ao invés de te informar o coeficiente de absorção, né, o alfa-Sabine, né, que a gente está acostumado, ele lhe informar, na verdade, a absorção do objeto por metro quadrado. Dá para diferenciar, porque quando você recebe essa informação, geralmente dão valores muito altos, né? Dão valores, assim, às vezes acima de 1. Assim, a absorção é igual a 1, 1,2, 2,4, entendeu? Nesse caso, se ele der absorção por objeto, você, na verdade, vai multiplicar a quantidade de BEFOs por aquela absorção. Tá? Eu usei 30 vezes aquela absorção, né? Porque ele já está te dando a absorção de um elemento, do conjunto de BEFO, entendeu? Um BEFO absorve aquilo. Aí você multiplica pela quantidade. Então, essa é a multiplicação por unidade, não por metragem quadrada. Entendeu? Então, essa área aqui, tu vai colocar lá naquela planilhinha de cálculo de reverberação. Eu vou fazer um teste aqui, por exemplo. Digamos que eu substitua meu forro. Né? Por exemplo, você não vai ocupar o forro inteiro. Inclusive, quando a gente faz BEFO, você não diminui a área de gesso, né? Porque o gesso está lá ainda, né? Você não tirou. Né? Então, eu vou acrescentar aqui os BEFOs. Né? Então, eu vou colocar aqui os BEFOs na minha planilha.
e vou fingir aqui que eles estão ocupando, sei lá, 60 metros quadrados, tá? E aí vou verificar com o meu fabricante qual foi o coeficiente de absorção desse BEFO. O fabricante ele vai dar isso para você, né? Você vai consultar o catálogo técnico, né? Quanto que ele absorve nas baixas, nas médias, nas agudas. Então eu vou chutar aqui uns valores, vou botar aqui, por exemplo, 0,25, 0,30, 0,56, 0,85, 0,87, 0,9. Então eu chutei aqui esses valores, tá? Quando eu fiz isso, a planilha já calculou automaticamente aqui o aumento da absorção equivalente, ó. Agora aqui saiu de 17, 20 aumentou para 50, 68, tá vendo? E já está calculando o tempo de reverberação, né, que diminuiu bastante, né? A questão é se esse tempo de reverberação está alcançando o tempo ótimo ou não para minha sala, né? Então a gente tem que estabelecer qual é o tempo ótimo dela. No caso eu botei que minha sala aqui, nesse exemplo que eu estava fazendo, tinha alcançar 0,58 de tempo ótimo, né? E aqui é o meu absorção, é meu tempo calculado, né? Então veja, por exemplo, olha, o meu tempo calculado, que é a curva em azul, tem que estar entre as duas curvas pretas, de preferência acompanhando a linha vermelha, né? Então, por exemplo, aqui em 500, em 1000 Hz eu estou até atendendo, em 2000 e 4000 eu estou absorvendo um pouquinho a mais, né? Agora, em 125, 250 eu estou absorvendo de menos, né? A sala está reverberante nas frequências graves, 125, 250 Hz. Mas aí a gente tem que refletir, por exemplo, na minha sala, o uso dela predomina o uso de baixas frequências? Não, né? Se é um local de treinamento, de clínica, de educação, o que prioriza é a fala humana, né? Então, a fala humana é média frequência, 500, 1000, 2000 para cima. Se fosse música, né, eu ia estar me preocupando com essa cauda aqui que ficou, entendeu? Como é sala de aula, ou treinamento, ou clínica, né, eu não vou me preocupar com essa faixa, eu vou me preocupar em acertar a partir de 500 para cima, entendeu? Então, pouco importa o quanto que deu aqui, eu vou priorizar esses de cá, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Só que você tem que estabelecer aqui esse tempo ótimo aqui de reverberação. Para você saber esse tempo ótimo, você pode consultar atualmente, o que está válido ainda, é o ábaco da NBR 12179, que é esse ábaco daqui. Essa norma, inclusive, a 12179, que tem esse ábaco, ela está atualmente em discussão e revisão pela ABNT, porque ela é original de 1992, entendeu? Já tem um tempinho, e ela ainda não foi atualizada, e obviamente já surgiram novos usos, novos gráficos, né, que já estão defasando. Ela, por enquanto, ela está em uso, ela está válida, mas em breve ela deve ser ou atualizada ou substituída. Isso está atualmente em discussão na BNT. Eu participei ontem de um grupo desses de discussão, entendeu? Para ver o que vai acontecer com ela, se ela vai ser cancelada e trocada, se ela vai ser, né, atualizada. Mas você vê que atualmente ela tem algumas curvas, ó, igreja, sinagoga, sala para concerto, cinema. O que mais vai se aproximar do nosso uso é uma sala para conferência. É o que mais se aproxima aqui de sala de aula, consultório, clínica, treinamento, é o que mais se aproxima essa curva daqui. Então você vai ver qual o volume, quantos metros cúbicos tem minha sala, né? Eu cruzo com a curva da função e descubro aqui a leitura do tempo ótimo, né? Então, se minha sala tem 210 metros cúbicos, com a sala de conferência, ela vai dar em torno aqui de 0,58, né, de tempo ótimo. É esse valor que eu coloco aqui na minha planilha. 0,58 é o tempo ótimo. Só uma observação que é muito curiosa, mas faz todo sentido quando a gente vê ali no ábaco que depende da religião, né? Porque tem várias igrejas que produzem sons de forma diferente. Protestante, né? Protestante é uma coisa, católica é outra, os judeus é outra coisa. E não inclui outras religiões, né? Se você pesquisar também, aqui, por exemplo, você não tem religiões de origem asiática, você de matriz africana, entendeu? Tem um artigo que eu já vi há alguns anos que criticava justamente isso, né? Qual o tempo ótimo para esses outros usos, né? Sim. Muito interessante. Agora, só uma questão antes da pergunta de Luana. Eu não sei se na hora que eu caí e voltei, foi discutido sobre isso. Quanto aos baffles, né? Se a gente for optar mesmo por um forro abaixo da treliça, porque se for acima, se misturando com a treliça, os baffles iriam também se confundir com as próprias treliças, entende? Aí, assim, se for abaixo, realmente talvez precise ser de uma dimensão, talvez uma dimensão mínima, não? Isso, exato. Conta de abaixar ainda mais o pé direito, porque a gente vai fazer um pé direito. Eu pensei aqui que talvez desse também para usar os baffles na parte onde o forro seria mais alto, entre as treliças. Só ali já seria uma grande área de baffle, onde já daria
também uma ajuda. Vocês podem também variar a altura do BEFO, ele começar com o BEFO de 15, depois aumentar para o de 30 e terminar com o de 60 ou 40. A questão de fazer ele entre as treliças é que você vai ter também fragilidades do forro quando tocar as treliças. Isso não sei se complicaria no custo, porque uma coisa é você ter um forro acústico de fora a fora, na dimensão retangular, outra coisa é você ter um forro que fosse todo fragmentado e recortado em dimensões específicas para atender a treliças que vão aparecer de vez em quando furando ele, entendeu? Não, se for com gesso acartonado, o forro isolante ele consegue contornar aquelas treliças ali. Ele ficaria abaixo da treliça, esconderia a treliça completamente, mas a gente não passaria o forro reto na altura abaixo das treliças, porque elas têm uma distância grande entre elas, então nessa parte daria pra gente subir de novo com o forro, né? Era essa meio que a minha ideia, que eu acho que é viável, né? Tem uma foto que você compartilhou, né, que aparece essa sala com forro de PVC, né, com o PVC contornado com massa de gesso. Certo. E aí, onde a gente tem o forro mais alto, né, a gente ganha a possibilidade de botar baffles maiores, né? Exatamente. Aí, como eu falei, aí é a liberdade criativa do projeto. Você vai trabalhar com baffles de uma mesma altura, você vai trabalhar com baffles, e claro, a limitação do quanto que se vai conseguir, de qual material, de qual doação você consegue. Antes da Luana fazer a pergunta dela, eu preciso me despedir, porque eu tenho um compromisso daqui a 10 minutos, então Marco já está como co-organizador aqui, né, da reunião da sala. Eu vou me retirar, mas vocês continuem aí. Eu quero agradecer muito, 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 Felipe, porque você realmente deu um norte aqui pra gente, que a gente ainda não tantas informações que a gente ainda não tinha tomado como ponto de partida para fazer esse projeto. Então, agradeço muito a tua disponibilidade, o compartilhamento aqui, né, de todas as informações. Ouvi-lo é sempre uma aula, porque algumas coisas eu relembro, mas a maioria das coisas eu nem relembro. Eu estou aprendendo pela primeira vez, porque a acústica lá no início dos anos 2000 em outras universidades era quase inexistente, né? Então, muito, muito, muito obrigada, e eu deixo vocês aí para encerrar, e Marcos conduz e media aí, tá bom? Muito obrigada, um abraço. Tranquilo. Luana, acho que levantou a mão, queria fazer alguma coisa. Agora a Luana. Obrigado. Tem mais, Renata. Volume de um bloco, tá? Quanto que esse bloco pesa? Se o fabricante não tiver informação, olha, vai numa loja, pega um, bota numa balança, ou pesquisa na internet qual o peso típico de um bloco com essas dimensões, entendeu? E aí você pesquisa, olha, digamos que esse aqui é o volume do bloco, então, né? E o bloco pese, sei lá, 10 quilos, né? Olha, o peso dele é 10 quilos, o volume é esse, né? A densidade é quilogramas por metro cúbico, então é 10 quilos dividido, né, por 0,010374, né? Isso me dá uma densidade aproximada de 964 kg por metro cúbico, né? Aí eu viria aqui e digitaria 964, né? Meu isolamento vai cair um pouquinho, tá vendo? Porque eu coloquei um bloco mais leve, na verdade, agora, né? Então eu estou isolando aqui 44 dB. Ainda está atendendo o meu isolamento necessário, que era 43, né? Com uma margem de segurança um pouquinho menor, mas estou atendendo. O único detalhe é que esse cálculo está me dando isolamento de uma parede cega, né? E naquela parede nós temos esquadrias, tá? Toda parede, quando ela tem elementos inseridos nela, esquadrias, portas, a gente chama essa parede de uma parede descontínua, tá? E aí tem uma outra abazinha aqui, que é o isolamento dessas paredes descontínuas aqui, tá? Onde a gente vai ter que informar os dados da nossa fachada, só daquele fachada ali onde tem as janelas, né? Aí veja bem o que é que ele pede nesse quadro, ó. Qual é a área apenas da parede, né? Então veja, não é a área da fachada, é a área da parede, a área da fachada, excluindo as áreas das janelas. Sim. Então novamente eu vou chutar os valores aqui, porque eu não tenho o desenho para calcular, tá? Então digamos que a minha parede, ela, né, só da parede tenha 50 metros quadrados, tá? Qual é o isolamento da parede? É o que a gente acabou de calcular, né? Então foi 44 dB, né? O isolamento da parede que eu construí, certo? Então a parede isolava 44 dB. Qual a área ocupada pelas janelas, né? Digamos que as janelas ocupem aí, né, 15 metros quadrados no total, né? E qual é o isolamento da janela? Certo? Bom, veja bem, e janela não se calcula, tá? Janela a gente tem que ter, de fato, saber qual foi o fabricante daquela janela e consultar no catálogo daquele fabricante qual é o isolamento daquela janela dele, tá?
a depender da janela que esteja lá, né, e do fabricante, que às vezes nem sabe, não foi montado. Exato, já é tão antigo que já se perdeu, não consegui arrumar essa informação. Aí a gente teria que pegar, tipo assim, valores típicos, baseados, aproximados em linhas mais simples. As linhas mais simples de janelas, né, que são fabricadas hoje, isolam aí em torno de 18 a 20 dB, os modelos mais simplesinhos. Então, eu vou botar 18 aqui, que é um isolamento bem por baixo, tá? Então, 18 dB da janela. Como a gente não tem porta, eu vou colocar aqui 0 e 0, tá? Então, veja bem. A gente só considera para esse cálculo, né, do isolamento, então, as superfícies que têm contato com o ambiente externo, né? Então, nesse caso, vai exatamente. ser a cobertura e uma das paredes que é a da fachada. As outras a gente não precisaria. Perfeito. Aí, veja bem, esse conjunto daqui está me dando que eu estou isolando, na verdade, 24 dB. Então, veja que minha parede cega isolava 44, mas a fachada isola 24 decibéis, na verdade. Ou seja, diga. Uma questão, se a gente tem a entrada de som vindo diretamente pela telha, que não tem nem forro, e depois atravessando pelo corredor através da outra parede do outro lado e da porta, isso aí não entraria não no cálculo? Sim, entraria, eu vou chegar lá. Certo, beleza. Tá? Então, dessa parede externa, né, da fachada, a gente teria 24 dB, o que está abaixo daqueles 43 que a gente precisa. Olha, tem duas formas de você melhorar isso, né? Você pode diminuir o tamanho das janelas, ou, como o Marcos sugeriu, né, ou trocar a janela, ou colocar uma nova janela por dentro de sobrepor, que às vezes sai mais barato do que trocar por uma janela acústica, né? Você coloca uma nova por dentro, entendeu? Mas assim, aquelas janelas não tem muito jeito de solucionar, né? Teria que pensar em uma esquadria, tá? Bom, o caminho do raciocínio do isolamento é mais ou menos esse, tá? A mesma coisa se aplicaria à cobertura, né? No caso ali da cobertura, a gente teria que verificar, olha, quanto que